E aqui vai acontecer algumas coisas bem interessantes. Quando você toca um intervalo, esse intervalo ele pode ter várias classificações. Então, deixa eu pegar aqui uma outra caneta aqui. Caiu aqui um lápis. Quando você toca o intervalo, esse intervalo pode ter várias classificações. Essas classificações vão se dar sobre uma teoria musical bem extensa. Então, quando a gente começa a falar de teoria musical, muitas vezes para você que está vendo esse vídeo que é iniciante, esse vídeo é direcionado para você que é iniciante, a gente omite falar algumas coisas, alguns intervalos, para não ficar muito confuso. Então o estudo da música, ele ocorre de uma forma muito assim, você começa a estudar uma coisa, aí você continua seu estudo, continua seu estudo, continua seu estudo, continua seu estudo. Num dado momento a gente volta para poder falar sobre um detalhe mais profundo. Então isso acontece nessa parte. Então quando a gente começa a falar de intervalo, começa a falar de duas notas tocadas ao mesmo tempo, geralmente a gente não aprofunda. Por quê? Porque isso pode criar muita dúvida na cabeça do aluno perante tanta informação. Essas classificações podem ter segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta, quinta justa, sexta menor. Podem ter várias classificações, sétima diminuta, sexta, quinta aumentada. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar para estudar lá na frente. Não adianta, você que tem essas dúvidas, eu estou dando um apanhado geral. A gente está falando sobre tônica, terça e quinta, e eu estou dando um apanhado geral para que você fique muito bem informado aqui nessa aula sobre essa teoria musical. Então, o que a gente faz? A gente omite algumas informações para que o aluno não fique com dúvida. E aí, isso aqui é o seguinte, isso aqui é quando são tocadas duas notas ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos omitir algumas informações aqui agora, porque não vem ao caso, e vamos ao próximo item, que são 3 notas tocadas ao mesmo tempo. Então, quando você tem 3 notas tocadas ao mesmo tempo, você vai ter um acorde, tá? E esse acorde também vai ter uma classificação, tá? Ele também vai ter uma classificação. Vou colocar assim, ó, classe, né? Vai ter uma não vou colocar aqui, ó, classificação. E essa classificação, ela vai se dar perante a quantidade de notas que esse acorde tem. Então, se um acorde tem 3 notas, a gente começa qualificando ele como um acorde chamado de tríade, beleza? Então, a gente está trabalhando com um acorde chamado de tríade. Se nós tivéssemos um acorde com 4 notas ao mesmo tempo, nós chamaríamos de tétrade. Não é o que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar só de tríade, para poder responder a pergunta de uma forma bem clara e simplificada. Então, se temos acorde, se o assunto é acorde, a gente para de pensar em nota, beleza? Nesse contexto, a gente para de pensar em intervalo nesse contexto. Aqui a gente vai começar a pensar em intervalos, ou seja, no outro contexto, ó, intervalo sobrepostos. Ou seja, é exatamente aqui que nós vamos encontrar a tônica, terça e quinta.